Como o copo se popularizou tanto a ponto de se tornar um acessório de moda? Nos últimos meses, os copos da Stanley estão absolutamente em todos os lugares que a gente possa imaginar. E é muito engraçado parar para pensar que um copo que é de um nicho muito específico, que foi criado a princípio para um nicho muito específico, se tornou um acessório a ponto de a gente conhecer várias pessoas que tenham um. Pessoas jovens, pessoas mais velhas, pessoas que são influenciadas pela internet, pessoas que não são. Enfim, todo mundo tá obcecado por um copo da Stanley. Então nesse vídeo vamos junto descobrir o porquê que isso está acontecendo e também entender um pouco melhor a história desse copo. O engraçado é que esse copo não foi criado tão recentemente quanto as pessoas podem imaginar por causa do seu sucesso atual. Na verdade, ele é de 1913 e foi criado pelo inventor William Stanley Jr. E a grande sacada desse inventor foi descobrir um processo de soldagem que conseguia isolar a vácuo a temperatura em duas paredes de aço inox e não em vidro, como era costumeiramente feito as garrafas daquela época. Ironicamente, é o mesmo princípio que a gente leva em consideração na arquitetura, por exemplo, quando eles vão criar janelas para impedir a troca de temperatura da parte de fora com a parte de dentro. E quando a gente está falando do nosso nicho, né, da moda, mais especificamente, um exemplo que a gente pode pensar mais facilmente é, por exemplo, as jaquetas. E eu achei muito engraçado quando eu li isso sobre as garrafas, porque foi justamente um ponto que eu aprendi no ano passado na faculdade de moda, quando a gente estava estudando sobre isolamento de temperatura dos tecidos e, mais especificamente, isso aplicado às jaquetas. Aí a minha professora fez exatamente essa mesma comparação, que o princípio das jaquetas é exatamente o mesmo princípio que eles levam em consideração na construção civil para fazer as janelas. E nesse caso, para fazer copos. Historicamente, o grupo que eles mais queriam atingir com essas garrafas eram os homens, e mais especificamente ainda dentro do nicho dos homens, eram as pessoas que gostavam de se aventurar, então pessoas que gostavam de acampar, ou até mesmo trabalhadores que precisavam passar muito tempo fora de casa e aí eles precisavam de alguma coisa que isolasse a temperatura das suas bebidas durante muito tempo, como por exemplo, os bombeiros e os policiais. E aí durante a Segunda Guerra Mundial, esses copos e garrafas também foram muito usados, principalmente pelos soldados, né, para poder manter quente as suas bebidas, e especialmente foram muito usados pelos pilotos. No site oficial da Stanley, quando a gente olha lá, ainda dá para ver alguns indícios do marketing antigo que eles faziam, porque eles meio que preservaram essas imagens para o pessoal poder acompanhar um pouco melhor a história da marca, e lá a gente consegue ver justamente as imagens que eles têm junto com homens acampando, junto com trabalhadores, enfim. E esse universo ultra masculino era super associado à garrafa a princípio, porque eles tinham essa ideia de que meio que o slogan da marca era que ela era inquebrável, então ela era muito boa para justamente usar em atividades ao ar livre ou até mesmo em trabalhos que exigiam mais ali, tipo um bombeiro que pode derrubar várias vezes ao longo do dia a sua garrafa ou o seu copo, e assim ele ia continuar intacto, além de preservar a temperatura, ele não ia quebrar. Passado alguns anos, ali por volta dos anos 2000, a Stanley meio que começou a atingir um novo público-alvo, dessa vez fazendo muito mais vendas relacionadas ao Uruguai e à Argentina. Por quê? Porque os copos e as garrafas térmicas ficaram muito associadas ao consumo de erva mate. E daí, depois, quando eles passaram a vender no Brasil a partir de 2014, eles começaram a fazer muito sucesso também aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, justamente por causa do chimarrão, da cultura de erva mate muito forte que a gente tem aqui também. Só que aí a marca passou pelo quê? Mais uma mudança de público-alvo. Isso aconteceu, assim, muito recentemente. As meninas que cuidam de um blog que é muito famoso nos Estados Unidos, chamado The Buy Guide, que faz a recomendação de produtos para comprar no dia a dia, principalmente de moda e beleza, fez uma recomendação super orgânica da garrafa, porque elas tinham experimentado, tinham comprado, usado e tinham achado muito bom. Nesse post elas explicavam por que esse copo era tão bom e por que ele era tão diferente e como ele era absolutamente perfeito para acompanhar o dia a dia das mulheres, principalmente as mulheres que tinham ali uma rotina de levar seus filhos para a escola e depois trabalhar e coisas assim, justamente porque o copo cabia perfeitamente no carro. Era muito bom para elas poderem levar para todos os lugares, mantinha a bebida com a temperatura que elas tinham colocado a princípio, ou quente ou fria, ficava ali, não caía, enfim, conseguia acompanhar elas durante o dia todo. Então fez muito sucesso dentro do público que acompanhava elas. As mulheres ficaram loucas pelo copo e começaram a comprar. Só que apesar de o copo ter feito muito sucesso dentro do público ali das meninas, que era um público bem específico, em 2019 começaram a acontecer alguns boatos de que os copos iam ser descontinuados, e por causa disso as meninas que eram donas do blog em si ficaram desesperadas com essa notícia, porque elas eram grandes fãs mesmo do copo, e aí elas fizeram outro post, dessa vez incentivando as suas seguidoras a comprar todos os copos que elas vissem pela frente, a fazer realmente as compras dele, porque elas queriam mostrar pra marca como elas ainda queriam que eles fizessem os copos, elas não queriam que eles fossem descontinuados. Então elas incentivaram a audiência a comprar muito pra eles notarem que as pessoas ainda queriam e tinham interesse no produto. Essa mobilização delas foi meio engraçada, porque assim, elas ficaram desesperadas porque ia parar de vender o copo, mas foi
eficiente. Tanto é que elas entraram em contrato com a Stanley, e aí a princípio eles disseram que não tinham muito o que fazer, mas eles deram uma dica para elas. As meninas do The Buy Guide poderiam comprar os copos no atacado, só que tinha um problema. Se elas comprassem no atacado, o pedido mínimo era de 10 mil copos, e elas não tinham experiência nenhuma com vendas. Mesmo assim, elas decidiram comprar, porque assim, elas acreditavam muito no produto, elas gostavam muito mesmo. E aí elas montaram meio que um sistema de produção ali, de entrega, de venda, e em 5 dias elas venderam 5 mil copos dos 10 mil que elas tinham comprado ali no atacado. E depois que elas venderam esses 5 mil copos em 5 dias, elas venderam os outros 5 mil copos em 1 hora. Dessa vez foi um sucesso absoluto e completamente incontestável, então elas se reuniram novamente com a Stanley, fizeram umas reuniões, e aí eles pararam pra ouvir elas, porque de fato as meninas sabiam o que elas estavam falando. E olha só o poder da internet e de nós que fazemos conteúdo por aqui. Na reunião que elas tiveram junto com a Stanley, elas falaram pra eles imaginar como seria se eles vendessem esse copo com o público-alvo nas mulheres, e mais ainda, lembra que eu falei ao longo de todo o início do vídeo que o público-alvo deles eram homens pra acampar ou pra usar no trabalho? Elas tiveram a sacada perfeita. Elas falaram, se vocês venderem esses copos pras mulheres e pensando no uso diário, é isso que vai fazer esse copo acontecer. E de fato, elas estavam certas. A partir de então, eles começaram a fazer os copos em outras cores, principalmente em tons pastéis, que são os que a gente mais vê, principalmente no TikTok hoje em dia. E hoje é muito comum que a gente veja as meninas combinando os seus copos com as suas unhas ou com os seus próprios looks. E aí a sacada perfeita que eles tiveram foi continuar fazendo os copos de modo que eles caibam perfeitamente no porta-copos de um carro, porque isso é muito bom. E esse rebrand que eles fizeram na marca veio em timing perfeito, junto com outro comportamento que os Cool Hunters têm associado aí faz alguns meses como um comportamento tendência, que é o comportamento de colecionar. Colecionar sempre foi uma coisa que incentivou o espírito coletivo e faz muito parte do próprio comportamento humano. Quando a gente é criança, a gente gosta muito de colecionar coisas, brinquedos, álbuns de figurinha, mas quando a gente passou a ficar adulto e com o comportamento da internet nos últimos anos, a gente tem visto que os adultos estão cada vez mais empolgados em fazer suas próprias coleções, e postar sobre isso gera comunidade e conexão com outras pessoas. E esse rebranding também veio junto com uma outra coisa que em 2020, na pandemia, a gente todos isolados em casa, passamos a valorizar muito mais as pequenas alegrias, e também o padrão de vida saudável ficou mais popular aí na internet. Junto com isso também veio a valorização da hidratação, e também associado a esse mesmo período de tempo, a gente teve o começo da Clean Girl começando a surgir, que valorizava muito a vida saudável, muita hidratação, e todos os vídeos que a gente via de, tipo assim, guias de como ser uma Clean Girl falava sobre ter também a sua garrafa de estifação, e aí juntou junto com o sucesso da Stanley. Logo, os copos também se tornaram um símbolo do Water Talk, que é um nicho muito específico do TikTok, que eu fiquei bem surpresa quando eu descobri, que fala só sobre hidratação. Está super associado com vários famosos que apareceram por aí usando, inclusive tem uma entrevista muito famosa da própria Olivia Rodrigo, que passou o tempo todo dando a entrevista junto com o copo dela, além de as parcerias que foram muito relevantes mesmo para o sucesso da Stanley, como por exemplo a que eles fizeram agora bem recentemente com o Starbucks, que levou literalmente uma legião de pessoas a fazer uma fila quilométrica. E hoje no Brasil os copos não estão só mais atrelados à cultura da erva mate, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também eles se popularizaram bastante dentro do universo aí como um todo do brasileiro, justamente por causa do alto consumo de bebidas alcoólicas que se tem aqui, principalmente da cerveja nas praias. E como a própria Lara mencionou num vídeo que ela fez aí algumas semanas atrás, os copos literalmente não são só um item, um objeto em si, mas eles meio que se tornaram a boneca dos adultos, porque muitas pessoas compram e não só compram o copo, mas elas investem em personalizar o seu copo. Existe um mercado gigantesco de pessoas que vendem itens para personalizar o seu copo, o que inclui novas tampas, novos canudos, mas também itens que são meio absurdos na minha cabeça, tipo assim, colocar uma mochila no seu copo. Eu falo meio absurdo, mas eu super teria, eu achei bem fofo esse daqui. E pessoas também que compram aquelas mesinhas pra colocar snacks ali, né, pra comer. Tendo tudo isso que a gente mencionou ao longo do vídeo em mente, fica óbvio que o copo se popularizou muito, não só pela sua utilidade, mas justamente pelo estilo de vida que ele representa. E é isso, eu sou a Anne, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e também não esquece de deixar um like, curtir, não deixar um like, curtir não, deixar um like, comentar e também se inscrever aqui no canal. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.